Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda à nossa celebração deste terceiro domingo após Páscoa. Ainda estamos vivendo o tempo pascal, ainda estamos impactados por aquilo que aconteceu naquela manhã, quando as mulheres chegam ao túmulo e o encontram vazio. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de saudação que vem de Lucas 24:32, onde diz assim: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Com essas palavras nós somos saudados, saudadas nesse dia, onde nós queremos celebrar culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que faz o nosso coração arder, que nos aquece com o seu Santo Espírito, para que sigamos nossa vida em alegria e em gratidão por tudo que Ele tem feito e ainda fará por cada uma de nós. Vamos com alegria celebrar esse culto. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo o tempo pós-pascal. E eu quero compartilhar contigo a palavra de Lucas capítulo 24, os versículos 13 a 34. Essa história que nós nos deparamos nesse evangelho, ela é uma história muito bonita, muito rica e que pode acalentar o nosso coração também nesse dia. Eu quero compartilhar com você, quem quiser e tiver em casa sua Bíblia e quiser abrir, Lucas capítulo 24, os versículos 13 até 35. Lucas 24, 13 a 35, onde diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu-os dizendo: és o único porventura que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais dos sacerdotes e todas as autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo-lhe por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras.
Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco que é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11 com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até que a palavra que é evangelho para mim e para a tua vida nesse dia e em todos os dias da nossa existência. Que Deus possa abençoar esse momento. Amado e bondoso Deus, dá-nos do seu Santo Espírito, para que essa palavra possa aquecer também os nossos corações nesse dia e para que possamos compreendê-la para as nossas vidas. Amém. Querido irmão, querida irmã, esse texto é de uma riqueza sem igual. Imaginem vocês a tristeza desses dois homens, seguidores de Jesus, pessoas que caminhavam e que conheciam Jesus de perto. Imaginem vocês que depois do relato da morte, depois de terem presenciado esse momento da despedida de Jesus, onde pensavam ter chegado o fim à era desse Cristo, desse suposto Messias. Eles agora voltam para o seu povoado cabisbaixos, tristes, humilhados. Imaginem vocês os sentimentos que estão naqueles corações feridos. Não devem ter sido poucos. Quando as expectativas são frustradas, a tristeza abate. Imaginem vocês fazendo planos de vida, de futuro, enchendo seus corações de ânimo e de esperança. E de repente, de uma hora para outra, isso vai tudo água abaixo. Imaginem a frustração. Assim se sentiam aqueles dois homens. E eles, depois de Jesus ter sido sepultado, depois de ter passado o sábado, o domingo, e depois dessa celebração pascal, eles estavam voltando para casa sem esperança, conversando a respeito pelo caminho. Imaginem a surpresa quando de repente alguém se põe ao lado e caminha com eles. É interessante essa imagem. No meio das suas tristezas, no meio da sua desesperança, Jesus se coloca ao lado desses homens e caminha com eles. E é interessante que chega até a ser irônico. Jesus, ele se coloca ao lado, eles não conseguem reconhecer. E ele pergunta: do que vocês estão falando? E esses discípulos perguntam para Jesus: por um acaso você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe do que aconteceu? E eles perguntam: mas o que? De que fato? Então eles abrem diante de Jesus o seu coração. Eles dizem: olha, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria restaurar esse povo, libertar das mãos opressoras desse império. Ali estava toda a expectativa daquela dupla, dos discípulos, daquele povo.
desanimados. Eles olham e dizem: já é o terceiro dia, fim, acabou. E aí Jesus entra com a sua palavra. Ele caminha ao lado, ele cria espaço de conversa, de diálogo. Ele é aquele bom conselheiro que abre os seus ouvidos e escuta a dor daquela dupla. E agora ele fala, e fala ao coração. Então ele começa a falar tudo que tinha a respeito dele nas Escrituras, falando que vinha desde Moisés até os profetas, passando por todo o Antigo Testamento. E ele diz: convinha que o Filho do Homem, o Cristo, morresse e ressuscitasse. E eles ainda, mesmo com essa fala, eles não reconhecem Jesus. E quando chegaram perto do povoado, fez menção de passar adiante e eles convidaram esse Jesus para entrar. Eu reconto essa história um pouquinho com as minhas palavras para a gente entender quem é esse Cristo e como ele age também, não só com aqueles homens, mas também comigo e contigo. Quando ele é convidado, ele não deixa de entrar na casa daqueles homens, de servir como anfitrião, sim, porque é ele quem toma nas mãos o pão, é ele quem dá graças e ali ele é reconhecido. Jesus, ele não passa de largo no caminho e segue o seu próprio caminho, mas ele entra na nossa história, na nossa casa, na nossa vida, traça o nosso caminho, caminha conosco um trecho, entra no nosso lar, quer se relacionar conosco. E nesse relacionamento conosco, então, no partir do pão, diz o texto, ele foi reconhecido. E assim que ele é reconhecido, ele desaparece dos olhos daqueles discípulos. E é interessante a atitude deles. E devemos pensar também na nossa atitude diante do que a palavra nos expõe. Aqueles homens, mesmo já sendo tarde da noite, lembram? Quando eles estavam chegando, o convite é: olha, entra, fica aqui com a gente porque já é tarde, o caminho é perigoso, já vai escurecer. E agora, mesmo estando escuro, mesmo sendo tarde da noite, a atitude daqueles homens é levantar-se, deixar a mesa posta do jeito que estava e imediatamente retornar para Jerusalém. Eles imediatamente retornaram porque eles não conseguiram se conter. Eles precisavam falar para os demais essa boa nova, essa boa notícia. Ele não está morto, ele vive, ele está no meio de nós. Ele está na nossa casa, ele está na nossa vida, ele não nos deixou a sós. E eles vão contar para os 11. E os 11 o recebem, mesmo que de portas fechadas, o recebem e dizem: olha, as mulheres também viram, ele também apareceu a Simão. Ele vive. E daquela situação de completa tristeza e dor, de repente brota a esperança, a luz e a certeza de que nada acabou. De que esse Deus, ele venceu até o último inimigo, que é a morte, o mais poderoso de todos para dar vida e dar esperança. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto ele poderia dar muitas e muitas pregações, onde a gente poderia falar em muitos aspectos da vida de Jesus, mas eu quero aqui destacar algumas coisas que eu gostaria que você refletisse. A primeira delas é: quando você está cansado, cansada, sobrecarregada, desanimada, desanimado, quando a vida dói profundamente, quando parece que você está carregando uma tonelada
de peso nas suas costas. Lembre-se que ao seu lado caminha o Senhor. Primeiro aspecto importante que esse texto traz. O Senhor caminha ao seu lado, Ele não te deixa só nas tuas dores e nas tuas frustrações. O segundo aspecto importante, esse Deus, Ele se importa com o que está acontecendo contigo. Ele pergunta do que você está falando, do que vocês estão conversando, o que se passa no seu coração. Isso também interessa a Deus. E Ele espera que você abra o seu coração como esses 2 discípulos fizeram. Bota para fora na presença do Senhor tudo que te incomoda. E Ele vai falar ao teu coração. Ele não vai te deixar sozinho na tua dor. Ele não vai te deixar falando sozinho. Ele vai te ouvir e vai te responder. Qual será a resposta para a tua situação? Eu não sei. Mas você precisa experimentar esse falar na presença de Deus. Outro aspecto importantíssimo é que quando nós nos dispomos a permitir que o Senhor entre na nossa casa, nós o reconhecemos e começamos a perceber o seu agir na nossa vida, na nossa história, no nosso passado, no nosso presente. E conseguimos perceber que o que Ele quer para as nossas vidas é muito maior do que nós sonhamos, planejamos ou imaginamos. Aqueles discípulos tinham diante de si a expectativa de que esse Jesus fosse redimir Israel, uma libertação política terrena, temporal. Mas o que Deus fez foi muito maior. Ele libertou a humanidade toda, não de um povo, não de uma nação, não de um império, mas dos seus pecados. O que Deus nos dá é muito maior do que nós imaginamos e do que o que nós pensamos ou queremos para as nossas vidas. No meio de toda a situação de dor, Deus, Ele traz grandes coisas. Ele venceu o império da morte, não o império romano somente. O império da morte, o poder da morte foi aniquilado e por isso nós podemos ter esperança. E por isso nós podemos viver já aqui, já agora, sinais do reino de Deus, do reino futuro. Ele um dia voltará, essa é a nossa esperança. Mas esse reino futuro que nós vamos viver plenamente no futuro, já está presente hoje e somos convidados a vivê-lo no agora. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesse dia. Que Deus te abençoe, que Ele te motive a erguer os teus olhos, a deixar com que essa palavra aqueça o teu coração, que faça arder. Se não está ardendo algo, está errado. Precisa olhar de novo, ouvir de novo e de novo. Deixar o Espírito Santo agir no teu coração a tal ponto de que essa palavra queime na tua vida, que te incomode, que te desacomode, que traga transformação na tua história. A palavra de Deus ainda brilha na tua vida? Ela precisa brilhar, ela quer brilhar, meu irmão, minha irmã. Se não, abra os ouvidos com mais atenção e peça para que o Espírito Santo haja na tua vida e na tua história. E Ele vai agir, e Deus vai agir, e Deus vai transformar dia após dia. Mas para isso, o convite é que a gente permita-se ter esse relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele aqueça teu coração, também da tua família. E para terminar, não esqueça, aqueles discípulos não guardaram essa verdade para si. Eles levantaram, compartilharam a palavra com os demais. A gente não precisa sair correndo para Jerusalém, mas a gente pode compartilhar nas nossas redes sociais. A gente pode falar para um amigo.
a gente pode multiplicar essas verdades que nós aqui ouvimos. Seja você também alguém com o coração aquecido, disposto a servir, disposto a voltar, disposto a compartilhar o que de Deus você tem recebido. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós queremos, assim como estamos, ter um momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos, nos aquietar na presença desse Deus. Amado e bondoso Deus, obrigada porque o Senhor aquece os nossos corações. Obrigada porque o Senhor nos chama e nos convida a estarmos na Tua presença. Pedimos perdão, ó Pai, pelas vezes em que estamos com tanta pressa que nem percebemos a Tua presença ao nosso lado, nem conseguimos perceber o Teu agir nas nossas vidas ou sequer ouvir o Teu falar. Nos perdoa pelos corações endurecidos que muitas vezes temos. Agora pedimos que com o Teu Santo Espírito Tu venhas agir na nossa vida e na nossa história, transformar nossos corações e mentes. Ó Deus, nesse tempo de pandemia onde há tanta dor, tanto sofrimento, tantas lágrimas derramadas por tantos queridos e queridas que perderam a vida, por tantas pessoas que perderam o seu trabalho, sua dignidade de vida, Senhor. O mundo está envolto de sofrimento, o mundo clama. Nós queremos Te agradecer porque Tu és um Deus que tem ouvidos abertos, que se coloca ao lado e que caminha conosco. Ó Deus, queremos Te agradecer por todo amor e cuidado e clamamos por todos e todas aquelas que necessitam da Tua ajuda.
Faça com que, como tua igreja e teu povo, também possamos ter esse coração e essa mente solidária, disposta a agir e a ajudar. Assim queremos tudo colocar nas tuas mãos, no santo nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim te abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um ótimo domingo, uma abençoada semana na companhia do nosso bondoso Deus. Deixa Ele aquecer teu coração. Amém.